Bom, hoje nós estamos aqui com a Kelly e com a Amélia. Eu sou o professor Luiz, eu vou ensinar para vocês a fazer um plano de ação. Elas são proprietárias da Personal Print. Um plano de ação, Kelly, eu posso te entregar na sua mão, eu posso pegar 10 pessoas, entregar um plano de ação já pronto e pedir para essas 10 desenvolver esse plano. Provavelmente, quase a metade não vai conseguir chegar até o final. Então, o que eu quero que a primeira coisa que vocês entendam, que não é um plano de ação que vai fazer você desenvolver e fazer alguma coisa na sua empresa. Existem um monte de outras coisas. É aí que entra a função de um coach. Eu sou coach de produtividade e alta performance, sou administrador. O que eu vou te explicar são ferramentas de administração, de gestão, mas que essas ferramentas você encontra fácil na internet e em outros lugares. A maior dificuldade é justamente as pessoas colocarem em atividade aquilo que ela precisa de fazer. E aí entra um coach. Aquele dia eu te perguntei o que você sabia sobre coach. Existem vários tipos de coach, tá? No meu caso, eu sou coach de produtividade e performance. Eu faço as pessoas alcançarem os seus objetivos com o menor esforço. Mas eu vou falar isso durante a explicação. Ok? Tranquilo? Ok, tranquilo. Então tá. Para a gente fazer um plano de ação, Kelly, nós temos que ter alguns pontos importantes. Primeiro, o primeiro é o foco. O foco nada mais é do que justamente aquilo que você quer fazer. Parece óbvio. Aliás, tudo que eu vou falar para vocês aqui é óbvio ou vocês já sabiam. Normalmente é o nosso cérebro querendo nos sabotar. Mas o que ele está falando é óbvio. Fazer atividade física é óbvio, ter uma boa alimentação é óbvio, tudo isso é óbvio, mas as pessoas não fazem. Então, a primeira coisa no seu plano de ação, Kelly e Amélia, é ter um foco. O foco tem que ser muito claro. Um dos maiores erros de plano de ação é a pessoa não ter foco. O que é isso? Ela não saber onde ela quer chegar, o que ela quer alcançar. Então, vamos começar a colocar na sua mente as coisas que eu estou falando. Primeiro, eu tenho que ter um foco. Então, para você colocar na sua mente, comece a imaginar. Vamos pegar um exemplo da sua empresa. O que você precisa fazer na sua empresa hoje que seja um plano de ação? Colocar o e-commerce no ar, o website, o programa novo. Na verdade, achar um programa que defina bem a gente, né? Que esteja adequado para a gente. Ó, como a gente tem que ter foco, você já falou aí 3 ou 4 coisas. 3 ou 4 coisas, perde o foco. Sim. Defina uma coisa só. Fazer o website, por exemplo, você falou. O website com e-commerce, então. Isso. Porque o website sem o e-commerce, ele não adianta no que a gente precisa. Isso. Né? Isso. Então, para a gente ter foco, você precisa ir lá na frente e imaginar isso já pronto. Você consegue enxergar ele já pronto? Consigo. Ai, como eu consigo. Isso é ter foco. É você ir enxergar aquilo que precisa ser feito, ele já pronto. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, foco. O segundo é fazer um planejamento. Então, se eu sei o que eu quero realmente, eu tenho que agora fazer um planejamento. Eu vou ensinar vocês a fazerem tudo isso que eu estou te falando agora. Eu estou apenas passando uma parte introdutória de conceitos, depois eu vou explicar detalhadamente, item a item. Então, primeiro é ter foco. O problema é que as pessoas, quando elas vão fazer um planejamento ou fazer um plano de ação, elas não têm um foco correto. Então, eu vou dar um exemplo no processo de coaching. Eu quero emagrecer. Emagrecer não é foco. Você tem que ter foco. Emagrecer tantos quilos, de forma tal, no prazo tal. Tem que ter foco com bastante claridade. E para isso, a gente precisa fazer um planejamento. Eu vou ensinar vocês a fazer esse planejamento. O terceiro é ação. Olha como que uma coisa está ligada à outra. Eu conheço pessoas que elas têm foco, mas não faz um bom planejamento, e por não ter um bom planejamento, ela não sabe o que agir, o que fazer. Faz sentido isso para você? Faz, muito. Porque às vezes a gente vai falar de uma coisa e a gente já saiu dela. Exato. E aí que entra a produtividade de alta performance. Então, foco, planejamento e terceiro, ação. Eu vou ensinar tudo isso. Quarto, melhoria contínua. O que é melhoria contínua? Quando a gente faz um plano,
existe uma diferença entre plano e planejamento. Quando a gente faz um plano, na hora que a gente vai fazer o planejamento, pode acontecer alguns desníveis, alguns deslizes, algumas coisas que não estavam dentro do planejamento. Então, você tem que ter o foco em melhoria contínua. Melhorar sempre aquilo que você está fazendo. Eu vou explicar isso melhor. Então, ó, foco. Qual é o segundo? Planejamento. Qual é o terceiro? Ação. Melhoria contínua. Ação. Quarto, melhoria contínua. E o quinto, resultado. Resultado é uma forma que eu tenho para medir aquilo que eu estou querendo fazer. E uma outra coisa mais importante do resultado é para saber se eu estou indo na direção errada ou se eu estou indo na direção correta. Então, para fazer um plano de ação, você tem que ter essas 5 coisas, Kelly e Amélia. Primeiro, foco. Eu tenho que saber muito bem o que eu quero, uma clareza, uma especificidade muito grande. Segundo, eu tenho que ter um planejamento. Qual a diferença de plano e planejamento? Plano, eu coloco no papel. O planejamento, eu vou executar. Então, muitas pessoas, elas fazem plano, colocam no papel que ela tem que fazer e no dia a dia ela começa a se perder e deixa aquilo de lado. Acontece isso com vocês? Acontece. Muito. É aí que entra o coach. Então, eu posso te entregar todos os planos da sua empresa, eu posso te entregar em mão. Ó, agora vocês fazem. E aí eu vou embora. Daqui a 3 meses, 5 meses, 10 meses, eu ligo para vocês. E aí, fizeram tudo? Ah, a gente se perdeu, porque faltou o processo de coach. A ação é você agir. Eu vou te ensinar tudo isso, você pode ficar tranquila. Primeiro, eu preciso que vocês coloquem na mente o que é um plano de ação. Tá? Essa minha insistência se dá em forma de um método. Eu preciso criar na mente da pessoa esse desejo e essa vontade de aprender isso daí. E para isso eu preciso que ela entenda que isso não é difícil. Vamos lá. O que é um processo de coach, Kelly? Quando eu te perguntei aquele dia. De uma forma muito simples, é levar você do ponto A ao ponto B. Tá vendo o ponto A e o ponto B aí? O que é o ponto A? O ponto A é hoje. Qual a situação que se encontra hoje? E o ponto B é a situação que você gostaria de chegar. É a situação que você gostaria de um dia estar. Então, isso é um processo de coach. O que nós vamos fazer agora aqui no plano de ação, eu vou transformar várias ferramentas de coach no plano de ação. Mas o que eu quero levar vocês a entender é que eu vou conduzir vocês do ponto A ao ponto B. Estou fazendo um parênteses no processo de coach. Ah, eu quero melhorar a minha produtividade na empresa dos meus colaboradores. Eu quero fazer eles trabalharem menos e produzir mais. Então, como é que é a situação hoje da empresa? A gente vai lá e avalia. Como é que você quer que eles trabalhem menos e produzam mais? Ah, é desse jeito. E aí a gente vai traçar, então, os caminhos até chegar lá. Ah, eu quero emagrecer 10 quilos. Ah, como é que você está hoje? Ah, hoje eu estou com 90, eu quero ir para 80. Ah, então o que você quer chegar lá no ponto B? Ah, eu quero chegar com 80 quilos. Então, o que a gente tem que fazer para chegar até lá? Então, o que eu vou falar para você serve para um monte de coisa. Ah, eu quero fazer o aniversário do meu filho de 15 anos. Ah, como é que é hoje? E o aniversário vai ser quando? O que você precisa de fazer? Serve para qualquer coisa, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar como exemplo aqui, para a gente se tornar mais didático. Vamos imaginar que uma pessoa precisa abrir uma filial de uma padaria. Ela tem uma rede de padaria, ela quer abrir uma filial. Então, repare o seguinte, lá no ponto B é abrir uma filial de padaria. É fácil abrir uma filial para uma padaria? Acho que não. Se fosse fácil, todo mundo faria, correto? É. O que eu vou trabalhar na mente dessa pessoa? Em vez de você pensar em abrir uma rede de filial de padaria, que é muito difícil, eu vou distribuir isso daí em várias coisas fáceis. E distribuindo em várias coisas fáceis, em vez de você focar em abrir uma rede, uma filial, você vai focar naquilo que é mais fácil. Então, o que o coach faz? Ele coloca na sua mente que aquilo que é o correto é mais fácil. Porque, normalmente, na nossa mente, a gente trabalha assim, o que é o correto é difícil. E o que não é correto é fácil. Eu adoro comer doce. Comer doce não é correto, mas é fácil. É só botar uma mesa de doce que eu cai matando. Agora, comer verdura, as pessoas já não gostam tanto. Eu já gosto. Por quê? Porque eu transformo o que é difícil naquilo que é fácil. É isso que nós vamos fazer nesse plano de ação. Então, olha só, Kelly e Amélia. Lembra que eu falei que a gente tem que ter foco? O que é para você abrir uma filial de uma padaria? Bom,
Na minha mente, eu teria que colocar tudo no papel. Aí é plano. Ah, tá. Não, tudo bem. Pode ir falando que eu vou só dando os conceitos. Eu gosto muito de trabalhar com conceito. Para mim, abrir uma filial de uma padaria é mais problema, é mais dificuldade, é mais trabalho. E você lembra por que eu estou oferecendo esse ensinamento para vocês por uma frase que foi falada na nossa consultoria lá atrás, focar na solução e não no problema? Sim. Você começou a perceber como é que o seu cérebro começa a focar no problema? Isso é o que nós chamamos, Kelly, de sabotadores. Nós temos 10 sabotadores. O sabotador é uma forma de te dar conforto. Ele é o seu grande aliado, mas ele é seu grande inimigo. Por que ele te dá conforto? Porque ele começa a colocar dificuldade na sua mente para você não executar, para você ficar onde você está. A sua zona de conforto. O sabotador tem essa missão. Então, vamos lá. Qual é o primeiro? O primeiro que a gente tem que se preocupar para fazer o plano de ação? Esqueci. Foco. O foco, né? É. Foco. Então, se a gente vai abrir uma filial de padaria, nós temos que ter foco. Aonde é essa padaria? Como é que ela é? Lembra que eu falei que você tem que ir lá na frente e visualizar o que você quer fazer? Imaginar tudo. Não se preocupe agora com como. Se preocupe com o quê. Ah, mas como que eu vou fazer isso? É um sabotador da sua mente dificultando para você não prosseguir, para você não crescer. Vamos se preocupar com o quê? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma filial, abrir uma filial de uma padaria. Como eu já tenho uma rede de padaria, eu estou falando padaria porque todo mundo conhece padaria, por isso que eu coloco como exemplo didático. Uma padaria, eu começo a enxergar como que é a minha padaria. O balcão é ali, onde o padeiro faz o pão é lá atrás, as portas da padaria é aqui. Eu tenho que saber qual é o bairro que eu quero colocar essa padaria, eu tenho que saber qual é a avenida que eu quero colocar essa padaria. Falando isso, torna-se mais fácil para você o foco? O que é abrir uma filial de uma padaria? Sim. Entendeu? Que eu imagino primeiro o que eu quero fazer. Pronto, a minha padaria está pronta, já está aberta, já está funcionando. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos voltar. Só que tem um detalhe. Vamos entender agora o que é o conceito de objetivo e meta. Objetivo é questões qualitativas. Eu quero abrir uma filial de uma padaria, é qualitativo. Meta, Kelly, é quantitativo. Eu quero abrir uma filial de uma padaria daqui a 24 semanas. Está vendo aqui no cantinho, 24 semanas? Tá. Aí começa a ter um autocompromisso. Eu não tenho somente que abrir uma filial de padaria. Eu tenho que abrir em 24 semanas, que são 6 meses. Entendeu que isso é um autocompromisso? Você agora tem uma meta a cumprir? Fica claro para você na sua mente que você não apenas tem que abrir uma filial, mas tem que ter prazo para você abrir? Mas isso ainda torna-se difícil, né? Então, como é que nós vamos trabalhar para fazer o seu plano? Então, primeira coisa, Kelly, foco. O que eu quero fazer? Então, você quer trabalhar com um website? O que eu quero fazer? Imagine ele pronto. Então, ele já está pronto hoje. A minha padaria já está funcionando, já estou vendo todo mundo aqui trabalhando, os meus clientes. Agora, eu vou voltar, Kelly. O que eu preciso, antes de abrir a padaria, o que eu preciso de fazer? Eu preciso contratar e treinar funcionários, correto? Então, repare, agora eu não tenho mais que abrir uma padaria. Eu tenho que contratar e treinar funcionários. O que é mais fácil? Abrir uma padaria ou treinar e contratar funcionário? Treinar e contratar. A mesma coisa que eu cheguei em contratar, eu vou voltando. Antes de eu contratar e treinar funcionário, o que eu tenho que ter? Eu tenho que comprar o estoque da padaria. Antes de comprar o estoque, eu tenho que comprar o quê? Eu tenho que comprar os equipamentos. Antes de comprar os equipamentos, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer uma reforma na loja, a reforma nesse comércio. Antes de reformar na loja, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fechar um contrato de aluguel dessa loja da padaria. Antes de fechar o contrato, eu tenho que fazer o quê? Procurar uma loja disponível no bairro. Antes eu tenho que fazer o quê? Escolher o bairro. E antes eu tenho que fazer o quê? Conversar com o contador que eu preciso dar entrada em processo na junta comercial para abrir essa padaria. Entendeu? Porque o que eu fiz? Eu fui lá na frente de tudo que está pronto e fui voltando. Antes disso acontecer, o que tem que acontecer? Antes disso acontecer, o que tem que acontecer? E aí eu tenho algumas atividades que eu preciso fazer para abrir a padaria. Faz sentido isso para você, do que eu falei aqui, essas coisas que estão escritas? Com
certeza. Sim. Aí eu pergunto, oi? Estava acostumada a fazer sempre de frente para trás, né? Começar do ponto A ali. Eu nunca imaginei começar do ponto B e depois ir voltando. E aí, quando você começa do ponto A para cima, o seu cérebro começa a te mostrar um monte de dificuldade, um monte de coisa. Fique tranquila que o melhor ainda está por vir, tá? Isso aqui é a primeira parte. Então, primeiro eu tenho que ter foco, correto? Foco. Eu tenho que já ir com a minha... A nossa mente, Amélia, ela não consegue distinguir o que é real e o que não é real. Então, se ela não consegue distinguir, eu tenho que utilizar isso a meu favor. Então, eu já estou imaginando a minha padaria pronta. Ela não está pronta, mas eu estou imaginando, porque o meu cérebro não sabe se é real ou não. E aí eu vou voltando, treinar funcionário, comprar estoque. Bom, lembra que eu falei da meta? Eu tenho que agora, disso tudo que eu coloquei aqui, eu tenho que determinar o prazo para fazer isso. Se eu tenho que abrir a filial em 24 semanas, contratar e treinar funcionário tem que ser quantas semanas antes? Eu coloquei 4 semanas, então são 20 semanas. Daqui a 20 semanas eu tenho que fazer o quê? Contratar e treinar funcionário. E aí eu vou fazendo isso com todos os outros itens. Eu vou voltando até chegar em conversar com o contador. Entendeu? Então, esse passo eu vou lá na frente, eu venho voltando. Se você for daqui para lá, você vai encontrar um monte de dificuldade. Quando eu começo a imaginar que já está pronto, e para estar pronto, o que tem que acontecer antes? O que tem que acontecer antes? E aí eu vou voltando até chegar o dia de hoje, que é o ponto A. E depois eu vou determinando, quando eu estou voltando, para abrir a filial 24 semanas. Para contratar, eu preciso de 4 semanas antes. E para comprar estoque, eu preciso de tantas semanas antes. E para reformar a loja, eu preciso de tantas semanas antes. E eu venho até o dia de hoje. Ok? Tranquilo? Ok. De tudo que eu falei até agora, o que mudou das coisas que você pensava antes? O melhor ainda está por vir, tá? O que mudou do que você pensava antes de um plano de ação para que eu falei até agora para vocês? Bom, na minha cabeça aqui eu não sei o que mudou, não sei te dizer. Eu sei que eu tô vendo que eu tô fazendo tudo errado. Eu pego, misturo os mais difíceis e acho que eu tenho que começar por lá, pelo mais difícil, e aí eu já vejo o problema, foco no problema e fico lá, por lá. É a sua mente sabotando, Kelly. Isso daí vai me ajudar a organizar, porque eu sou muito objetiva, muito. E eu faço assim 1000 coisas ao mesmo tempo. Tanto que eu abri uma empresa em 8 semanas, exatamente 8 semanas. Eu registrei, reformei o imóvel, comprei os produtos, treinei o pessoal, exatamente 8 semanas. Uma loucura, quase morri, mas consegui. E na época com financiamento ainda consegui o financiamento no banco. Isso que você falou, fazer tudo isso não quer dizer produtividade, tá? Eu quero deixar claro o conceito de produtividade é você trabalhar menos, é você trabalhar menos e produzir mais. Existe uma diferença entre produção e produtividade. Porque nesse caso, eu trabalhei demais. E vai chegando um tempo que você não aguenta mais essas coisas. Existem 5 níveis de produtividade. Da produtividade nível A até a produtividade nível E. O que é a produtividade nível E? É quando eu trabalho muito e produzo pouco. O que é a produtividade nível A? É quando eu trabalho menos e produzo mais. E o que são os intermediários? Atividade nível C é quando você trabalha muito e produz muito. Mesmo você produzindo muito, você tem que trabalhar muito. E acreditem, existem várias ferramentas aplicadas que você pode trabalhar menos. Por isso que eu estava agoniado aqui, porque quando eu marquei com vocês 9 horas eu devia estar à disposição. Esse era o meu plano. Eu tenho um plano por dia, né? E esse meu plano, quando chegou 9h07, eu não tinha conseguido abrir o computador, isso me dá agonia. Porque eu fiquei aqui 11 minutos esperando o computador atualizar sem produzir. E isso vai me custar caro lá na frente, porque são 11 minutos que eu vou ter que deixar de fazer uma outra coisa. Mas isso daí é outra coisa. Mas isso aqui ficou claro para vocês, correto? Ficou. Eu acho que a gente está no nível F, existe? Oi? Produtividade. Se existisse um nível F, estaríamos no nível F de produtividade. Não, os extremos é produzir muito,
ou produzir muito com pouco esforço, e o outro ter muito esforço e produzir pouco. Essa é a questão. Bom, dentro disso daqui, o que é mais fácil? Abrir uma filial ou conversar com o contador para ele providenciar a documentação? Conversar com o contador. Você começou a entender que o seu cérebro começa a perceber que eu estou transformando o que é difícil numa coisa fácil? Sim. E escolher um bairro para abrir a padaria? É difícil ou é fácil? É mais fácil. Eu vou escolher um bairro. Qual é o bairro? A gente vai decidir, vai criar critérios para esse bairro, dar escolha para esse bairro. Escolhido o bairro, é difícil procurar uma loja nesse bairro? Às vezes você escolhe um bairro, vai lá procurar a loja e não tem a loja do jeito que você quer. Hoje em dia é difícil ponto comercial, né? Volta, escolhe outro bairro. Só que é muito mais fácil escolher um bairro ou escolher uma loja do que abrir uma filial. Consegue compreender isso daí? Uhum. Então vamos lá. Para cada item desse, tá vendo que eu coloquei a setinha? Nós chamamos isso de pedra de marcação. Por que pedra de marcação? Porque quando a gente está... Eu já fui militar, quando a gente vai fazer uma atividade numa região que a gente não conhece, a gente vai colocando pedras de marcação. E a pedra de marcação ajuda aquelas pessoas que estão vindo atrás para saber se elas estão indo no caminho correto, se elas estão indo na direção correta, até chegar ao resultado final. Faz sentido o nome pedra de marcação para vocês? Faz. Qual a primeira pedra de marcação que eu tenho que fazer nesse processo? Conversar com o contador. Se eu conversei com o contador e já resolvi, pronto, esse item já está resolvido. Eu passo para o próximo. Eu vou vivendo um item de cada vez. Então vamos lá. Depois que eu coloquei tudo isso daí, até aí, tranquilo. Se fosse para um processo de coach pessoal, como por exemplo, eu quero emagrecer, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro, eu quero melhorar meu relacionamento com família, eu quero... a gente iria para outro caminho. Mas como é empresa, a gente tem que definir agora 3 coisas. Deixa eu tirar isso daqui, deixa eu chegar para cá. Eu tenho que definir 3 coisas. A primeira coisa, quem é o responsável? Eu chamo de pai, eu gosto de chamar de pai. Quem é o responsável por conversar com o contador? Quem é o responsável por escolher o bairro? Quem é o responsável por procurar a loja disponível? Na empresa de vocês, vocês são as 2 sócias, donas, mas vocês têm outros funcionários. Talvez vai ter atividades que é outro funcionário que vai fazer e não vocês. Então, você tem que colocar o nome do responsável. Quem é que tem que ser o responsável por conversar com o contador? É a Kelly ou é a Amélia? Faz sentido colocar o nome do responsável? Por quê? Com certeza. Porque aí você delega as coisas, né? E cada um fica responsável em fazer aquilo e não fica todo mundo sobrecarregado. Exatamente. Muito bom. E tem prazo para isso, não tem? Conversar com o contador não tem prazo? Tem. Sim. Então, o que eu faço nas empresas? Determinadas tarefas que são distribuídas, tem uma pessoa que é o gestor dessas tarefas, ele vai controlando e eu ajudo as pessoas a alcançarem cada objetivo disso aí. Quem é que conversa com o contador? É fulano. Eu consigo colocar ele em condições dele atingir essa pedra de marcação. Depois que você colocou o responsável, você precisa ter recursos humanos. O que são os recursos humanos? Para aquilo que eu preciso de fazer, eu tenho material humano na minha empresa? Se eu não tiver, eu tenho que ir em busca de alguém. Por exemplo, eu preciso de um contador, não preciso? Na empresa tem um contador? Não, então eu preciso de um recursos humanos contador, eu tenho que ir em busca desses recursos humanos. Entendeu? Essa ideia do recursos humanos? Entendi. Administrar, Amélia, é você alcançar o objetivo com os recursos que você tem. E se você não tiver, você tem que ir em busca desses recursos. Isso é a frase mais simples e correta de administrar. Então, quais são os recursos que eu preciso de ter? Humanos. Se eu não tiver na empresa, eu tenho que ir em busca ou contratar. Lembra que nós falamos lá de você fazer o website, se eu não tinha uma pessoa, aí era a contratação do estagiário? Uhum. Ele é um recurso humano. Você não tem essa pessoa, mas para você atingir o seu objetivo, você precisa de ter. Então, eu tenho que ir em busca dele. E o terceiro, recurso financeiro. Quanto custa? Quanto custa conversar com o contador? Quanto custa o serviço do contador? Escolher um bairro. Se eu tiver que sair de carro para ir no bairro procurando e olhar, procurar uma loja disponível, eu preciso gastar gasolina, eu preciso gastar tempo. Quanto é que custa isso? Então eu tenho, olha só, hein? Como é que a gente vai fechar agora essa ideia?
para cada pedra de marcação dessa, eu tenho que colocar quem é o responsável, se eu precisar de recursos humanos, quais e aonde encontrar, e se eu precisar de recurso financeiro, quais os valores e aonde encontrar. Faz sentido isso? Faz. E se vocês começassem do A para o B e fossem fazer desse jeito, seria mais fácil ou seria mais complicado? Mais complicado. Então, Do A fizemos... pro B direto? Oi? Pular do A para o B direto? Se você fosse começar do A para o B, eu tenho que abrir uma filial. Repare que você não consegue ver a filial, você não consegue ver as coisas que você tem que fazer. Como é que você vai definir o responsável de recursos humanos e financeiros? Você não sabe o que tem que ser feito. Uhum. Então, vamos lá. O melhor ainda está por vir. Eu fiz aqui um resumozinho de tudo que nós falamos. Primeira coisa, tem que ter o quê? Foco. Qual o conceito de foco? Fala para mim para ver se a sua mente já absorveu essa ideia de foco. É onde eu quero chegar, o que eu quero pronto. É E qual- imaginar o que eu quero lá na frente. O resultado final disso, né? E qual é a experiência que a gente tem que ter para ter esse foco na mente? O que você tem que fazer com a sua mente? Você tem que ir lá e ver aquilo que está pronto. Isso. Ah, professor, mas eu não consigo ver ainda as coisas como é que está pronto, porque ainda eu não consigo enxergar como é que deve ser feito. Ah, então significa que nesse caso você não tem Planejamento. Não tem foco. Não tem foco, é. Se eu não consigo ver aquilo que eu quero fazer de uma forma pronta, é porque eu não tenho foco ainda. Então não adianta nada trabalhar as outras coisas sem foco. Foco. Eu tenho que ter foco. Eu tenho que enxergar tudo já pronto na minha mente. Depois do foco, eu tenho que ter o quê? Planejamento. Planejamento é aquilo que nós acabamos de fazer. Começamos o planejamento, tá? Nós vamos continuar. Depois do planejamento, dentro desse planejamento, nós temos que colocar o quê? As pedras de medição, que é cada coisa que eu preciso fazer. Depois que eu fizer isso daí, eu tenho que fazer o quê? Ação. Eu vou explicar como que vocês vão fazer isso daí. E por último, melhoria contínua. Melhoria contínua sempre tem que estar em mente. Eu tenho que sempre fazer melhor, mas esse melhor tem que ter um limite, tá? Eu não vou falar disso agora, mas o melhor tem que ter um limite. Senão você quer ser tanto melhor, que você nunca consegue fazer nada. Bom, Luiz, diga, pode perguntar. Quando a gente tem o foco, quando a gente imagina lá na frente tudo, a gente já tem que ter esqueci o termo que você usou, o tempo, por exemplo, a padaria, foram 24 semanas. Eu posso ter um foco, mas não saber em quanto tempo ainda eu quero chegar naquilo? Boa pergunta. O foco objetivo é qualitativo. Então, eu vou dar um exemplo diferente. Eu tive um cliente que queria fazer um mestrado. Você quer fazer um mestrado. Você consegue ter foco? Você estudando no mestrado, viajando, ele queria fazer em outro estado, viajando para outro estado. Não consigo. Então, ele tem foco qualitativo, correto? Objetivo. Agora, quando você vai fazer isso? Aí você tem que ter o autocompromisso. Se você não tiver o prazo, Kelly, eu tenho que fazer tal coisa, Você vai dormindo, outro dia você acorda, semana que vem você acorda, você tem que fazer tal coisa. E essa tal coisa nunca chega porque você não tem meta, você não tem prazo, você não tem uma forma de medir de forma quantitativa aonde você quer chegar. Entendeu que? Então você precisa ter objetivo qualitativo e você precisa de ter meta quantitativa. E a primeira meta é definir nesse objetivo qual é o prazo que você tem que alcançar. Eu sempre falo o seguinte, Kelly, é melhor você definir um prazo para 2 anos e seguir as pedras de medição para saber se você está indo na direção e chegar a 2 anos está pronto, de que você querer fazer antes, mas não ter o prazo. Não, quando tiver que fazer, eu vou fazer. E aí chega 2 anos, 3 anos, você não conseguiu fazer ainda. Por quê? Porque você não tem planejamento, você não tem foco, você não tem pedra de medição, você não tem direcionamento, você não tem nada disso. Você não tem ação. Então, respondi a sua pergunta? Respondeu. E qual foi a resposta, então? A gente precisa de ter prazo para poder chegar no foco. Acho que senão ele não é nem foco. Senão a gente Exatamente. O prazo é o que nós chamamos dentro do processo de coaching de autocompromisso, tá? O autocompromisso é um compromisso com você e existe uma outra coisa também que é o compromisso com as outras pessoas. Então, eu quero acordar cedo todo dia para fazer atividade física, é outro compromisso que eu tenho comigo.
Ah, mas eu não consigo acordar cedo, então eu tenho que pedir alguém para me acordar. Eu tenho que pedir alguém para sempre me cobrar isso daí. Isso é autocompromisso. Eu começo a ter compromisso. Então tá, essa parte aqui tá esclarecido. Então, olha só, depois que eu fiz tudo isso, Amélia, eu tenho que... Pergunta, Luiz. Diga. Por exemplo, no nosso caso aqui, que nós estamos querendo fazer, já estamos até fazendo, né, o website com e-commerce. Uhum. Nós não conseguimos mensurar em quanto tempo a gente vai fazer, porque a gente precisa determinar as etapas e pensar quanto tempo a gente vai precisar para cada etapa, né? Aí eu não consigo ver do B para o A, eu só consigo ver do A para o B, porque, tipo, eu vou, tem que selecionar as fotos, aí quanto tempo? 1, 2 dias, tem que fazer, entendeu? Eu só consigo, a minha mente parece que está programada, e eu só consigo imaginar alguma coisa indo do A para o B nesse quantitativo. Lembra que eu falei... Ela falando isso, eu também só consigo enxergar assim, porque são coisas que a gente não sabe o tempo, então a gente não conseguiria falar assim, eu quero daqui um mês o coisa pronto, porque quando eu voltar, às vezes eu vou me deparar com funções que vão me demandar mais tempo. Isso é muito comum, tá? Lembra que eu falei no início que se eu entregar 10 projetos, 10 planos já pronto para 10 pessoas e a metade não vai conseguir chegar até o final? Uhum, sim. Por causa de sabotadores que você tem na mente. O que são sabotadores? De uma forma simples de entender, 90% das crenças, das coisas que vocês acreditam, vocês adquiriram isso lá na infância, até os 12 anos de idade. E, de uma forma de sobrevivência, a nossa mente começa a trabalhar e agir de uma maneira que ela quer te proteger. Então, na hora que você começa, você tem uma vontade muito grande de fazer determinada coisa na empresa, mas na hora que você começa a fazer da forma como vocês falaram, a sua mente começa a te sabotar, ela começa a te desviar de caminho, ela começa a aparecer um monte de dificuldade, ela começa a aparecer várias coisas para que você não progrida, para que você não cresça, para que você permaneça no mesmo lugar. E aí você começa a falar para você mesmo que isso é muito difícil, que isso é muito complicado. Ah, mas é tão difícil arrumar esse prazo, eu não consigo arrumar esse prazo. E todas as vezes que você fala que você não consegue arrumar o seu prazo, é porque a sua mente está te dando o conforto de você não sair do lugar, para você continuar no mesmo lugar. Sabe por quê? Porque é uma questão de sobrevivência. Se eu cheguei até aqui agora, eu ficando aqui, eu estou protegido. Só que isso não me dá condições de crescer. E aí onde é que entra o processo de coaching? Eu consigo trabalhar na mente das pessoas de uma forma que ela comece a deixar ir. E são processos tão simples e tão... Quer ver? Eu vou dar um exemplo, Amélia. Quando você começar a falar uma coisa, pô, mas isso parece que eu não consigo arrumar esse prazo. Opa, aí você tem que falar com você mesmo. É uma briga interna na sua mente. Opa, Amélia, olha eu aí de novo querendo me sabotar. Vamos parar com isso, vamos voltar aqui, vamos focar na solução. São coisas assim, que parece até loucura você conversar com você mesmo, mas você não precisa ser melhor do que ninguém, Kelly. Você só precisa ser melhor do que quem? Eu. Você. Então, uma briga interna que tem aqui na sua mente. É a sua mente querendo te sabotar para te transformar tudo em coisas difíceis e é você querendo progredir, só que a força da sua mente querendo te sabotar é muito mais forte porque ela utilizou isso até a sua vida, até hoje, para te proteger. E se você conseguiu alguma coisa a mais na vida, porque o seu lado a gente chama de inteligência positiva, é o seu lado de inteligência positiva que em alguns momentos da vida conseguiu vencer essa batalha. É você contra você, tá? Então, como eu falei, se eu entregar para 10 pessoas um plano, menos da metade, pode ter certeza, eles não vão conseguir chegar até o final, porque eles vão começar a ter uma série de dificuldades. Por que você acha que algumas pessoas vencem na vida e outras não? Porque aquelas que não venceram, tudo é difícil, tudo é complicado, só os outros que têm sorte. Aí é um sabotador, chamado sabotador da vítima. Ele gosta de se colocar em vítima. E aí, assim, a conversa vai longe se a gente começar a falar sobre isso daí. Mas eu queria que vocês entendessem que um processo de coaching, a gente trabalha justamente mudança de comportamento, mudança de hábito, como é que muda hábito. Tem determinadas coisas pequenininhas que você faz na sua vida que começa a melhorar em toda a sua vida, mas eu não vou fazer isso porque se eu fizer... Por exemplo, acordar 15 minutos, acordar cedo. Você acha que acordar cedo vai mudar a sua vida, Kelly? Vai. Em muitas coisas, sim. Vai, já mudou. Quando eu falo para alguém acordar mais cedo, mas eu quero dormir, eu não estou falando em acordar mais cedo 5 horas da manhã, eu acordo 5 horas, mas eu estou falando em acordar 15 minutos mais cedo. 15 minutos vai
vai desgraçar a sua vida, não. A gente chama de hábito angular. Com 15 minutos acordando mais cedo, eu posso pegar esses 15 minutos e fazer meditação. Se eu fizer meditação, eu vou melhorar isso. Vou melhorar raciocínio, decisão, poder de decisão, essas coisas todas. Qual é o momento dentro da empresa que vocês tomam as maiores decisões? De manhã ou de tarde? Não sei. Acho que o dia todo. Olha só, vamos imaginar que durante o dia você tem uma série de decisões para tomar. Na medida que você vai tomando decisões, o seu cérebro ele vai começando a ficar, vou usar uma palavra errada, mas didática, ele vai começando a ficar estressado e agoniado. Então, as decisões que você tem que tomar de grande importância, você tem que deixar para tomar essas decisões pela parte da manhã. E as decisões que não são de grande importância, você tem que deixar de tomar essas decisões à tarde. Quer ver um exemplo? Você já reparou que os homens mais ricos do mundo, vamos falar do dono do Facebook, já reparou que ele usa sempre a mesma roupa? Eu já. Eu não. E você de manhã, quando você acorda, você tem que tomar a decisão de qual roupa você vai usar? Eu não, porque eu uso uniforme, porque eu detesto fazer isso, escolher a roupa. Ótimo, ótimo. Quando alguém acorda de manhã e vai ter que tomar a decisão de qual roupa que ele vai usar, ele já está gastando ali estresse para tomar a decisão. E aí, quando você tem que tomar uma decisão correta, o seu nível de estresse já está lá no alto. Então, é mais ou menos isso. Eu estou dando exemplo didático para você entender. Claro que tem muito mais coisas, tem muito mais questões de programação neurolinguística, inteligência positiva, psicologia positiva em torno disso daí. Mas só para você entender que na hora que você tem que trabalhar num plano desse, Amélia, é melhor você trabalhar de manhã nele e à tarde você fazer outras coisas mais operacionais. E aí você começa a ter maior produtividade durante o seu dia. Mas tudo bem. Sim. Oi, diga. Deixa eu ter a minha cabeça aqui, porque você está falando, está dando um nó. Pode ficar à vontade. Esse é o meu objetivo, tá? Eu quero tirar você da sua zona de conforto e colocar onde você merece estar. Não, porque aí você fica falando isso, aí eu fico lutando agora contra a minha cabeça, até mesmo no que eu tô pensando em te falar, entendeu? Eu tô, Sim. tipo assim, eu quero te falar uma coisa, eu fico falando, tô errada, eu tô não sei o quê, eu tenho que Pode falar. Porque entenda o conflito que tá na minha cabeça agora. Porque Sim. eu tô tentando entender o que eu tenho que fazer. Eu já tô lá no problema de novo, eu acho. Porque igual a gente foi colocar aí, abrir uma filial da rede de padaria. Mas aí a gente pensou no nosso aqui a questão do e-commerce, né? O site com e-commerce. Aham. Só que aí você já tá assim, mas como que eu vou fazer o site com e-commerce que eu tenho que colocar o programa para funcionar ainda, que eu tenho que colocar. Então, eu fico pensando assim, não tem uma eu posso ter mais de um foco ou eu tenho que ter um foco só? Porque aí que eu tô me perdendo. Eu vou te responder isso na continuidade do que eu vou passar para vocês aqui. Mas Tá. primeira coisa, comece a dominar a sua mente. Lembra da luta de você com você mesmo? Autossabotagem, você está se sabotando. Pare de pensar em como. Pensa sempre primeiro no o quê. O que eu tenho que fazer? Ah, mas como eu vou fazer isso? Esqueça isso. Você falou que para você ter esse website, primeiro você tem que ter o quê? Foco. Não. O que Não, tem que fazer? Você falou que antes tinha que ter alguma coisa. Não. É que eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo. Eu não, na verdade, o programa, porque se eu Opa! website... Então, vamos lá na frente primeiro. Meu website pronto. Tá tudo pronto. Consegue imaginar ele todo pronto? Tá tudo... Pense no o quê e não no como. Tá tudo pronto? Tá tudo ok? Hoje ele tá pronto. E ontem? O que você precisa fazer ontem para que hoje ele esteja pronto? E na semana passada, o que foi preciso fazer para que hoje ele esteja pronto? Se isso que você perguntou, já te respondendo, já adiantando a resposta, vários focos, se isso que te perguntou é uma pedra de marcação, você tem que colocar nessa pedra de marcação que você tem que ver isso, tem que ver aquilo, tem que contratar uma pessoa, tem que chamar uma pessoa, só que não daqui para frente, dele pronto para trás. Eu vou continuar a explicação aqui e depois você me faz a mesma pergunta, mas você já vai ter essa resposta. Eu entendi. Eu acho que eu entendi que o programa... Tô falando aqui com a mãe, tá, Luiz? Sim, não, pode falar. De marcação para todas as outras coisas que a gente vai fazer. Exatamente. Ó,
Eu expliquei para vocês até agora 5%, tá? O melhor ainda está por vir, hein? Acredita nisso? Oba! Então vamos lá. Depois que você fez isso daqui, Kelly, você tem que validar. Aí você vai pegar do A para o B. Eu tenho que conversar com o contador, eu tenho que escolher o... Ah, mas eu esqueci de uma coisa aqui. Aí você pode ir incrementando algumas coisas que, porventura, você tem esquecido, tá? Então, você vai validar isso daí. Entendeu a importância do prazo? Que se eu não colocar prazo aqui, fica uma coisa que amanhã eu faço. Por exemplo, isso que você falou aí, de fazer o website. Você tem um prazo para quando é que ele vai estar funcionando redondinho, bonitinho, todo certinho? Não. Se não tem, pode ser amanhã, semana que vem, depois da manhã, depois daquilo outro, depois daquilo, e aí você nunca tem. Agora, determina um prazo e vem voltando, tá? Esse prazo, Kelly, você pode até determinar um prazo, é para daqui a 4 semanas. E aí, quando você vier voltando, você vai ver que 4 semanas não dá. Ah, não, então tem que ser em 5 semanas. Isso não é problema. Não quer dizer que quando você determinou aquele prazo, ele tem que ser engessado. Não. Se você vier voltando e você vê que os prazos que você precisa para as outras coisas não encaixam em 4 semanas, então eu jogo 5 semanas. E aí eu venho fazendo. Então você tem que ter um prazo. Senão, toda semana você vai tentar fazer isso e nunca vai conseguir. Tranquilo? Faz sentido isso? Faz. Quando eu pergunto faz sentido, a gente chama de método socrático, que vem de Sócrates. Quando eu faço faz sentido, eu preciso entender se a sua mente está acompanhando o raciocínio. Se não faz sentido, você fala não. E se faz sentido, é porque a sua mente está validando o que eu estou falando. Se ela está validando o que eu estou falando, ela começa, então, a acompanhar o raciocínio e a compreender. Então, quando eu falo isso várias vezes, tem toda uma ciência por trás disso, ok? Ok. Faz sentido? Faz sentido. Então, vamos lá. Olha só o que eu vou falar agora. Isso está tudo pronto. Eu vou escolher um apenas. No nosso exemplo, eu escolhi reforma da loja. Mas você vai ter que fazer o que eu vou fazer agora com a reforma da loja, você vai ter que fazer com todos. Entendeu? Eu peguei a reforma da loja. Pronto, separei ele. Ó, eu tenho todas aquelas pedras. Eu vou escolher uma agora. Reforma da loja. Qual o objetivo? Reformar a loja. Reformar a loja. Tá claro? Tem foco em apenas falar reformar a loja? Não. Então eu tenho que ser mais específico. Entendeu a importância do foco? Se eu chegar para você e falar, Kelly, vai lá para você reformar a loja. Aí eu saio para reformar a loja. Mas como assim? Eu tenho que reformar como? Aí a gente tem que então ter clareza, foco. O que é reformar uma loja? Aí você vai, olha só, voltando. Eu fui lá na frente, imaginei pronto, vim voltando, criei as pedras de marcação. Para cada pedra eu vou criar aquela pedra como objetivo e naquela pedra eu vou criar a clareza. O que é reformar a loja? É fazer melhorias físicas na loja comercial, atendendo os padrões de aparência e marketing da rede de padaria. Vocês repararam que as padarias não têm as cores que definem o padrão? Praticamente, quando você entra numa padaria que é de rede é muito parecida com a outra, isso é clareza. Agora eu sei o que eu tenho que fazer na reforma da loja. Eu tenho que fazer uma reforma que atenda os padrões de aparência e marketing da rede da loja de padaria, da rede de padaria que a gente tem. Ficou mais claro isso daí? Ficou. Uhum. Vamos voltar. Comprar equipamento. O meu objetivo é comprar equipamento. Tá claro o que é comprar equipamento? Não, tem que ser Qual é a clareza de comprar equipamento? Tudo bem que a gente não conhece o ramo de padaria, mas comprar equipamento, clareza, eu tenho que ver o equipamento, eu tenho que saber quais são os equipamentos, eu tenho que ver como que eu vou comprar esse equipamento, eu vou pedir de fornecedor, eu vou procurar na internet. Entendeu a clareza da atividade que você tem que fazer? Qual a quantidade de pessoas que eu vou atender na padaria para poder o meu equipamento fornecer a quantidade de pães, de coisa para atender aquela quantidade? Exatamente. Clareza. E uma outra coisa importante que eu ia falar na frente, mas eu vou aproveitar agora para falar. Tudo isso, Kelly e Amélia, tem que estar escrito e tem que estar disponível. Lembra daquelas promessas de início de ano que a pessoa faz? Aí esse ano eu vou fazer tal coisa, tal, e depois ela entra na atividade dela normal e vai embora? Uhum. Se ela pegar aquilo que ela quer fazer e escrever e colocar lá no espelho do quarto dela, ou lá no quarto dela, ou lá na casa dela, ou lá na mesa dela do trabalho, e ela vê aquilo sempre, o nosso cérebro começa a repetição, ele começa a entender que aquilo é importante. Agora, simplesmente falar, simplesmente e deixar... Por isso que isso tudo que eu estou falando tem que estar escrito. E vocês precisam
arrumar uma sala, uma parede na sala de vocês e colocar esse plano todo. Já assistiu aqueles filmes de serial killer que o cara, quando a polícia chega lá, ele tem uma parede toda cheia de fotografia, de seta, de indicando o que ele vai fazer, quem ele vai matar? Já assistiram o filme assim? Clareza. Ele tem que ter clareza antes de executar. Então, clareza, eu tenho que fazer melhorias físicas na loja comercial. Então, eu peguei uma pedra de marcação, coloquei o objetivo, e em cima desse objetivo eu coloquei clareza. Vamos lá. Reforma da loja. O que eu tenho que fazer na reforma da loja? É uma pedra de marcação. Olha só como é que vai se encaixar as coisas, hein, Kelly? Para essa reforma da loja, eu tenho que criar 3 metas para ela. Entendeu? Ó, olha só. Voltando atrás, eu tenho que abrir uma rede filial. Eu já imaginei ela pronta, eu fui voltando. Para cada uma pedra de marcação, eu vou colocar o objetivo. Então, eu escolhi aqui reforma da loja. Eu vou colocar clareza naquilo que eu quero fazer. E para essa pedra de marcação, eu tenho que criar 3 metas. Entendeu que eu peguei o macro e eu estou distribuindo em pedacinho? Sim. Agora, a minha mente, ela não tem que se preocupar em abrir uma filial de padaria. A minha mente agora tem que se preocupar com o quê? 3 metas que eu preciso cumprir para a reforma da loja. Depois que eu fizer a reforma da loja, eu vou fazer da compra de equipamento a mesma coisa, eu vou fazer como escolher o bairro a mesma coisa, eu vou fazer para cada um a mesma coisa. Então, eu vou fazer aqui no nosso exemplo de um só, por questões didáticas. Eu vou pegar 3 metas. Então, vamos lá. 3 metas. Para eu fazer uma reforma da loja, eu tenho que fazer o que antes? Um projeto, correto? Eu tenho que fazer um orçamento, não tem? Eu tenho que contratar um empreiteiro, não tem? O que é mais fácil? Olha só, hein? O que é mais fácil? Abrir uma filial de uma loja ou fazer um projeto para reformar uma loja? Fazer projeto, com certeza. Entendeu? Que eu começo a transformar o que é difícil em fácil. Então, vamos lá. Coloquei as pedras de marcação. Para cada pedra, eu pego e coloco 3 metas. E para cada meta, eu chamo de atitude. Lembra da ação que a gente tem que ter? 3 atitudes. O que eu preciso de ter como ação para fazer um projeto? Eu tenho que contratar um arquiteto, não tem? Tem. Eu tenho que passar as informações para essa arquiteta, como é que é o padrão de marketing, como é que é o padrão de cores da nossa empresa, como é que é o padrão da nossa padaria, como é que é feito o balcão. E depois desse projeto, eu tenho que aprovar ele, não tenho? Tem que aprovar. Entendeu que agora eu não tenho mais que abrir uma filial, eu tenho que contratar uma arquiteta? Não é mais fácil isso? Para sua mente trabalhar e raciocinar e ação, atuar, não é mais fácil? Hoje eu tenho que ir em busca de uma arquiteta para contratar. Não é mais fácil isso? É. Então, depois que eu pegar para cada meta dessa, eu fiz aqui contratar arquiteta, passar informação e aprovar projeto. Eu vou fazer com orçamento. O que eu tenho que fazer com orçamento? 3 atitudes para fazer um orçamento. O que eu tenho que fazer contratar empreiteiro? 3 atitudes para contratar um empreiteiro. Então, para cada um desses, olha só, hein? Só para fazer uma conta rápida de matemática. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pedras de marcação. Para cada uma eu tenho que fazer quantas metas? 3. 8 vezes 3, 24. E para cada meta eu tenho que fazer 3 ações. 24 vezes 3, olha quantas coisas que vocês precisam fazer para abrir uma filial. Dentro da produtividade, Amélia, tem 8 verdades. Uma das verdades é a seguinte. Uma das verdades. As atividades nunca vão acabar. Eu liberto muitas pessoas dessa angústia porque ela trabalha o dia todo, chega no final do dia, ela não conseguiu fazer tudo que ela queria fazer. Por quê? Porque as atividades nunca vão acabar. Se você tiver 20 atividades e você focar nas 20, chega no final você não conseguiu fazer elas, você fica agoniada. Agora, se tiver 20, focar em 2, no final você conseguiu 2, você tem que focar o seu cérebro nas 2 que você conseguiu. E as 18? As 18 nunca vai acabar, vai ter mais 18 para aparecer no outro dia. Faz sentido isso? Sem saber. Eu tô fazendo isso. A mamãe anda muito estressada, assim, e eu tô ficando mais calma em relação ao tanto de coisa, porque tem tanta coisa que a gente tá fazendo ao mesmo tempo, que eu parei de me desesperar e focar em 1, 2 coisas, e chegar no final do dia e ficar tranquila. Tipo assim, aquilo que eu foquei, eu concluí.
Então, o meu dia não foi desastroso igual eu imaginava antes. Então, fazendo um... Oi, travou aqui, tá me escutando? Tô ouvindo. Estamos. Você tá vendo a minha tela? Apareceu uma mensagem aqui. Oi? Estamos vendo. Estamos vendo. O que eu faço nas empresas, Kelly, é justamente isso. Principalmente as pessoas que estão a nível de liderança, de gerência, é diminuir um pouco todas as pessoas que passam por um processo de coach de produtividade e performance, elas conseguem produzir mais com uma série de atividades e ferramentas que a gente já trabalha nisso daí. Mas vamos lá. Então, depois que eu fiz isso daí, para cada item, para cada pedra, eu construo 3 metas, para cada meta eu construo 3 ações. Eu vou fazer a mesma coisa com todos os outros. Lembra que eu falei que para cada uma eu tenho que ter responsável, recurso humano, recurso financeiro? Então vamos lá, contratar uma arquiteta. Quem é o responsável? Quem vai fazer isso? É o fulano, é o setor de fulano. Quais os recursos humanos que eu preciso? Nesse caso aí eu preciso de uma arquiteta. Então, recursos humanos são recursos de pessoas que eu não tenho na empresa, que eu tenho que ir em busca. Quais são os recursos financeiros para contratar uma arquiteta? E aí eu começo a montar, então, o meu orçamento para aquele projeto. Vamos definir projeto, Kelly. Projeto é tudo aquilo que tem início, meio e fim. Então, praticamente, na sua empresa, você tem vários projetos. Então, fazer um website é um projeto. Projeto sempre tem que ter início, meio e fim. Pagar contas, por exemplo, aí não é um projeto. Pagar contas, implantar um fluxo de caixa, aí é um projeto. Eu vou implantar um fluxo de caixa, início, meio e fim, então tem que ter prazo. Bom, eu vou definir, então, tudo, de novo, todas as pedras de marcação para cada semana. Eu escolhi a reforma da loja, mas tudo que eu falei até agora para vocês tem que ser feito com cada pedra de marcação. Para cada projeto, eu escolhi 3 metas e para cada meta eu escolhi 3 ações. Tranquilo até agora? Tranquilo. Agora eu tenho que trabalhar o prazo. Tá dando para enxergar? Eu fiz uma planilha de Excel e trouxe um pedacinho aqui. Tá dando para enxergar aí direitinho? A gente está na reforma da loja. Você colocou uma planilha Excel agora? Não. Eu coloquei um pedacinho da planilha no slide. É uma planilha que aparece reforma da loja, cada... Então, olha só. Reforma da loja. Eu tenho 3 metas, não tem? Fazer o projeto, fazer um orçamento, contratar um empreiteiro, não tem? Tem. Dentro do fazer o projeto, eu tenho que contratar uma arquiteta, passar as informações e aprovar o projeto. Eu não tenho que inaugurar a loja com 24 meses? E lá naqueles 24 meses, eu não coloquei que reformar a loja tem que ser tantas semanas antes, eu coloquei que tem que ser na 14ª semana. Ó, tá vendo aqui? 14ª semana? Tá vendo o meu mouse balançando na tela? Oi? Não, tá aparecendo só o slide da reforma da loja ainda. O mouse não está balançando, não. Aqui tá dizendo que tá pausado, peraí. Tá aparecendo aquele slide meta 1, 2, 3. Não, deixa eu voltar agora. E agora? Agora tá. Agora tá. Então recapitulando. Eu tenho aqui as minhas pedras de marcação. Eu tenho que fazer em todas elas. No nosso exemplo, eu escolhi reforma da loja, é o objetivo. Eu tenho que ter clareza no que eu quero fazer nesse objetivo. Nessa reforma da loja, eu tenho que escolher 3 metas. Eu escolhi 3 metas e para cada meta eu tenho que escolher 3 ações, 3 atitudes. Ok? Sim. Eu tenho que fazer isso com todas as outras metas. Para cada atitude, eu tenho que escolher um responsável, eu tenho que escolher os recursos humanos que eu preciso, eu tenho que escolher os recursos financeiros para isso daí. E eu tenho que ter prazo para fazer isso. Então, na reforma da loja, você tem que fazer 3, escolher cada meta, para cada meta 3 ações, e eu vou distribuir essas ações no cronograma. Tá vendo agora, então, um pedacinho da planilha de Excel? Tô vendo. Sim. Lembra que a gente tem que fazer a inauguração daqui a 24 semanas? Tá aqui, ó, 24. Tá vendo o meu mouse balançando? Sim. E que a reforma da padaria tem que ser feita na 14ª semana? Uhum.
E essa reforma, para cada meta dessa, eu criei 3 ações, e aí eu vou distribuindo da 14ª semana na mesma ideia para trás, eu vou distribuindo cada item que eu tenho que fazer. Então, como a gente está trabalhando aqui didaticamente com essas 3, eu tenho que contratar arquiteta daqui a quantas semanas? 3 semanas. Então, uma das verdades da produtividade é o seguinte, aquilo que eu não posso fazer agora, eu não posso dispensar tempo nesse aquilo. A arquiteta, eu tenho que contratar ela daqui a 6 semanas. Então, daqui a 6 semanas, eu tenho que ir em busca de contratar uma arquiteta. Contratando essa arquiteta, eu tenho que buscar informação. E aí eu tenho aqui, da 6ª, da 7ª, da 8ª, e na 9ª e da 10ª semana, eu tenho que aprovar o projeto. Vocês começaram a entender que fica mais fácil agora o que eu tenho que fazer, e quando que eu tenho que fazer, e quem tem que fazer, e quanto é que custa o que tem que fazer? Sim. Nesse caso, por exemplo, da padaria, esse caso aí, né? Uhum. A arquiteta, se uma outra pessoa que está com essa demanda, ela já não pode, essa outra pessoa está sem outras demandas, ela já não pode iniciar lá no zero essa contratação para adiantar e se tiver um atraso, principalmente arquiteto, já está contabilizado aí? Sim, sim. Sim, esses prazos que a gente coloca aqui é o prazo máximo. Até na 6ª semana, eu tenho que ter uma arquiteta contratada. Aí, você pode também, naquilo que você falou, eu estou falando aqui, eu estou colocando de forma didática, tá? Ah, mas para contratar uma arquiteta, a gente sabe que é complicado. A gente tem que pedir orçamento. Então, você pode colocar aí nessas metas, contratar arquiteta nas 6 semanas, mas solicitar orçamento de arquiteta 4, 5 semanas antes. Você pode colocar as microatividades antes dessa atividade maior, não tem problema. Então, eu estou colocando aqui de forma didática, mas contratar uma arquiteta, essa semana eu vou contratar uma arquiteta. Não é ligar para uma arquiteta, chamar ela e vir contratar. Tem todo um procedimento para isso daí. Cada procedimento desse você tem que colocar como ação, como atitude e distribuir nesse cronograma aí. Então, aquilo que você falou, na 6ª semana tem que ter a contratação da arquiteta. Mas o que tem que acontecer antes? Tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo, tem que ter contratação, tem que pedir informação de outra pessoa. É isso que você falou. E eu vou distribuindo. Tá vendo que eu não estou preocupado em inaugurar uma loja, eu estou preocupado em contratar uma arquiteta? Sim. E eu tenho distribuído nesse cronograma, eu tenho esses prazos, que eu posso distribuir os prazos conforme esse meu plano, esse meu planejamento. Não fica mais fácil para o seu cérebro trabalhar e atuar, de que pensar em como que eu vou criar um website, que é muito mais complexo? Então, vamos lá. Depois que eu fiz isso, por favor, Luiz, volta na slide anterior. Sim. Aqui, por exemplo, para fazer o projeto, até a 10ª semana o projeto tem que estar pronto. Aprovado. Aí, para fazer o orçamento, eu só consigo fazer o orçamento quando o projeto está pronto. Sim. Aprovado. Aí eu não entendi por que esse fazer o orçamento entrou na 7ª semana e eu não entendi por que a contratação do empreiteiro, atitude 3, que seria, vamos dizer, a execução da obra, começou na 7ª semana, na 8ª semana, se o projeto só está aprovado na 10ª semana. Quer dizer, eu não estou com o projeto, o orçamento só fica pronto depois do projeto, eu não entendi aí. Nossa, se você fosse minha aluna, você tiraria 10 agora. O propósito de ter feito assim é para saber se você realmente entendeu esse cronograma. Eu coloquei as outras, eu coloquei um xizinho nas outras de forma aleatória, não seguindo a sequência, já que didaticamente a gente está trabalhando só com fazer projeto e essas 3 ações ali. Mas o que você acabou de falar significa que o seu cérebro já processou e já entendeu como que funciona a ferramenta. Eu tenho que colocar os outros X em fazer o orçamento e contratar um empreiteiro dentro de uma sequência lógica de tempo, onde uma coisa vai acontecer após a outra. Lembra que eu falei de validar o processo? A forma como eu coloquei
dado o seu questionamento com toda a certeza, a forma como eu coloquei não é validada. Por quê? Mas como é que eu posso fazer um orçamento se o projeto não está pronto? Como é que eu posso contratar um empreiteiro se não tem um orçamento, se não tem um projeto? O que você falou foi perfeito. Isso significa, caracteriza que você entendeu a utilidade desse pedacinho. Repare o seguinte, Kelly, esse seu questionamento, e eu senti muito orgulho de você agora, de vocês, porque esse seu questionamento significa que está fazendo sentido isso para você. Então, em vez de você se preocupar em como abrir uma filial, você está preocupado com a pedra, a reforma da loja. E você está preocupado que primeiro eu tenho que fazer isso para reformar a loja, depois eu tenho que fazer aquilo para reformar a loja, depois eu tenho que fazer aquilo outro, e não desesperado em ter que abrir uma filial de uma loja. Você está preocupado apenas com esse item de reforma da loja, com as 3 metas e as atitudes que precisam ter sequência lógica de tempo. Correto? Nota 10 para você. Nota 10. Podemos prosseguir? Esse fazer um projeto com 3 ações, eu tenho que ter o responsável. Quem é que vai contratar a arquiteta? Fulano. Eu preciso de recursos humanos para isso? Nesse caso, é uma arquiteta, mas a empresa tem um funcionário, tem que contratar, não tem que contratar? Qual o recurso financeiro que eu preciso? Para fazer um projeto desse, no nosso orçamento, nós vamos estimar em torno de R$ 6.300. Exemplo, eu chutei aí. Para eu passar as informações, é o José que vai passar. Não preciso ter recurso financeiro e nem recurso humano. O próprio José passa as informações nas reuniões. E para aprovar o projeto? Eu tenho que tirar cópia disso, eu tenho que entrar com o processo, tenho que pagar taxa. Isso vai custar R$ 1.300. Vocês começaram a entender, num ponto, recurso financeiro, que para cada ação, quanto me custa, e depois que eu fizer com todos eles, eu tenho a somatória toda, eu tenho quanto que eu preciso de dinheiro para esse projeto? Sim. E aí eu tenho distribuído por cada mês ou por cada semana qual é o valor que eu tenho que ter em caixa para cumprir aquela obrigação financeira? Entendeu que fica mais fácil isso daí? Uma outra pergunta. Diga. Por exemplo, esse planejamento, para fazer esse planejamento, a gente depende de várias etapas e consultas, né, de preço, essas coisas todas. Sim. Geralmente, por exemplo, a pessoa vai fazer a padaria, né, essa filial da padaria. Uhum. Aí, esse projeto para, assim, esse planejamento para poder fechar com valores aproximados, né? Lógico que nunca é correto, mas é um planejado. Uhum. A pessoa faz tudo, fecha tudo isso antes de começar a trabalhar, porque nós estamos acostumados a ir fazendo e vendo, né? Mas, pelo que eu vi aí, nós temos que fazer todo esse planejamento antes, quer dizer, vamos dizer que a gente levaria aí umas 4, 5 semanas só para preparar esse planejamento. Para depois ir ajustando, é isso? Perfeito. Você já viu uma historinha que era necessário fazer uma ponte, contratou uma empreiteira brasileira, uma empreiteira japonesa? A empreiteira brasileira chegou lá, começou a fazer a ponte com 2 anos antes e trabalhou o dia inteiro e o japonês nada. Quando faltava um mês para fazer a ponte, o japonês chegou lá e levou a ponte pronta e colocou no lugar, porque ele tem a cultura de primeiro, antes de executar, tem que planejar. Aí, Kelly, fazendo uma ligação com o coach, existem 4 tipos de perfil comportamental, tá? Então, 4 tipos de perfil comportamental. E tem perfil comportamental que são chamado executora. Tem pessoas que parece que é o caso de vocês, não sei, que gosta de já ir executando para ir vendo e fazendo e ver o que acontece. E tem pessoas que têm perfil comportamental de planejador. Primeiro eu tenho que planejar tudo para depois eu executar. Então, são perfis comportamentais que dentro do processo de coaching a gente começa a trabalhar os pontos fortes e os pontos fracos. Mas o que você falou, naquilo que eu estou ensinando para vocês, primeiro eu tenho que planejar antes. Porque se eu não planejar antes, eu começo a fazer, começo a me atropelar, começo a ficar mais caro, começo a retardar, eu não tenho prazo. Agora, repare o seguinte, se eu entregar para vocês um projeto já pronto, disso tudo aqui, um plano de ação para esse website, para vocês
já pregar, colocar lá na parede de vocês, vocês olharem tudo, falar assim, nossa, que legal, agora vamos começar a trabalhar. Não vai ser mais fácil? Muito mais. Agora, mas isso demora muito tempo, eu tenho que dedicar a fazer o plano, eu tenho que dedicar a fazer isso tudo. Olha o seu sabotador trabalhando, e aí o que você tem que falar para ele? Ô, sabotador Amélia, para com isso, você está me atrapalhando. Vai para o canto que agora eu tenho que crescer, eu tenho que evoluir, eu tenho que trabalhar. Ó, sabotador Kelly, ó, agora é a hora de eu trabalhar, não quero que você me atrapalhe, não. É conversar mesmo. Tem técnicas e ferramentas de fazer isso, porque as pessoas primeiro querem começar a fazer e depois ver para onde vai. Lembra da Alice no País das Maravilhas, quando ela chegou e falou o seguinte para o gato, pedindo a informação a ele perguntou, para onde você quer ir? Você, não sei, não tem, qualquer caminho serve. Você não sabe para onde você quer ir. Quando a gente faz essas pedras de marcação, Kelly, cada pedra daquela é o caminho que você quer ir. E cada pedra alcançada significa que você está na direção certa do ponto B. Faz sentido isso? Faz. O que você está fazendo hoje para esse website? Está indo na direção que você deseja para terminar o website? Talvez sim, talvez não. Eu trabalho com Life Coach, que a gente chama de construir o quebra-cabeça da sua vida. Então, constrói o quebra-cabeça da sua vida. O que eu vou fazer hoje é uma pecinha do quebra-cabeça da minha vida? Se não for, você está perdendo tempo. Professor, eu queria fazer um curso, eu já sou formado em contabilidade, quero fazer um curso de direito. Faz parte do quebra-cabeça da sua vida? Não, não faz. Então não faz curso de direito. É mais ou menos isso. Então, respondendo a sua pergunta, você tem que se dedicar, Kelly, ao japonês lá. Você tem que se dedicar um tempo para fazer esse plano de ação. E colocar ele na sua parede, deixar ele todo bonitinho, redondinho, e depois começar a trabalhar, tá? Essa semana 0 é a semana 0 do plano de ação pronto. Respondido? Respondido. Então vamos lá. Olha. Tá... Ai, que medo. Oi? Tá pequenininho, tá? Mas para você ver. Olha aqui. Nessa primeira coluna eu coloquei cada pedra daquela, tá vendo? Tá dando, não tá dando para enxergar, mas está dando para entender que tem cada pedra, ó. Conversar com o contador, escolher um bairro, procurar a loja. Na segunda coluna, eu coloquei as 3 metas para cada um. Na terceira coluna, eu coloquei as 3 ações para cada meta. E depois, de 0 até 24, eu coloquei o X aonde deve ser feito cada ação. Se eu chegar para vocês, para abrir uma filial, entregar isso daqui, colocar isso lá na sua parede, aí você sabe que hoje é a semana 0. O que você tem que fazer hoje? Conversar com o contador. E na semana 10, o que você tem que fazer? Na semana 10 eu tenho que fazer uma atitude da primeira meta de procurar uma loja disponível. Aí na semana 14, na semana 14 eu tenho que fazer entre várias coisas. Hoje, se eu sou o responsável, eu tenho que fazer a atitude 3 da meta 3 da reforma da loja. O seu plano, eu chamo de plano de produtividade diária. O seu PDP fica mais claro assim, sabendo o que você tem que fazer hoje, sabendo o que você tem que fazer amanhã, sabendo o que você tem que fazer de manhã. E a cada item desse feito, significa que é uma pedra que você está resolvendo ela e significa que você está no caminho certo, que você está no caminho, na direção. Lembra? Foco. Outra verdade da produtividade, a direção é mais importante que a velocidade. Então, se eu estou na direção certa, devagar, constante, indo na direção certa, não tem problema. Eu peguei um pedacinho dela e coloquei aí. Está mais fácil agora de enxergar? Sim. Então, olha só. Oi? Antes também dava para ver a tela aqui, é bem grande. Eu peguei só a metade aqui, mas para... Então, primeira coluna é as pedras de marcação. Segunda coluna, 3 metas para cada uma. Terceira coluna, 3 ações para cada uma. E você vai distribuir aqui naquele cronograma dentro daqueles critérios que você falou. Uma coisa só pode vir depois da outra, eu só posso começar uma depois que a outra terminar. Eu vou distribuindo. E aí eu vou distribuindo cada semana. E aí eu sei que cada semana quem é o responsável, qual é o recurso financeiro que eu preciso para aquela semana e qual é o recurso de humanos que eu preciso para aquela semana. Fica mais fácil trabalhar assim? Sim. Muito mais fácil, não é? Sim. Então tá. Para a gente finalizar essa... O que vocês acharam?
abriu muito minha mente. Algumas coisas aí eu tô fazendo assim, sem querer, sem esse planejamento certinho assim, mas eu tô por conta do website e do e-commerce, né? Lógico que tem ações que dependem de mamãe, mas eu não me planejei com a questão do prazo, mas em termos de ordem, eu coloquei em ordem o que eu tenho que fazer e estou me dedicando àquilo, sem sair atropelando as outras coisas, porque senão eu fico desesperada quando eu vejo tudo que eu tenho para fazer para frente. Aí eu esqueço o resto e foco naquilo que eu estou fazendo. Eu E tenho você feito tem, isso. e você tem motivação para isso que eu te ensinei até agora? Você tem motivação em começar a experimentar nesse projeto do website? Com certeza, já estou vendo ele aí já. Vai ser fácil ou vai ser difícil? Acho que vai ser fácil. Outro sabotador. Na realidade, vai ser difícil, Kelly. Sabe por quê? Se fosse fácil, todo mundo faria. Faz sentido essa frase? Percebeu que eu sou cheio de frases de impacto? A dificuldade que eu vejo aí é que para fazer o projeto, vamos ter que pisar no freio do que estamos fazendo para dedicar ao projeto, para daí começar a andar de novo, né? Kelly, eu tenho uma ferramenta chamada PDP, que é o meu planejamento do dia seguinte e a minha avaliação de produtividade do dia anterior. Eu tento manter a minha produtividade no nível A 80%, no nível B em torno de 20%. Dificilmente a gente fica 100% no nível A. Por quê? Porque tem outras coisas que... rede social, assim, tem uma série de atitudes que eu tenho e que os meus clientes também... lembra que eu tinha marcado com você na segunda-feira? Uhum. Então, no meu plano de ação, lá na segunda-feira eu tinha uma agenda com você. Hoje, um cliente, por questões lá de particular, ele desistiu, e aí eu encaixei você nesse horário aqui. Então, repare que eu estou produzindo. Isso que eu acabei de fazer aqui, eu estou produzindo. Então, para você produzir, Kelly, você precisa parar, fazer um plano, os planos, colocar as pedras de marcação, cumprindo aquelas pedras de marcação, eu tenho um objetivo. E aí eu sei se eu estou no caminho correto. E a direção é mais importante que a velocidade. Então não adianta você quebrar todo, fazer toda... Chegar no final, tem mais coisa para fazer amanhã, as atividades nunca vão terminar. Mas aquilo que eu fiz hoje me deu um passo. E uma outra coisa importante que você falou aí, que você já pratica. Se eu tenho 20 pedras para cumprir e eu cumpri 2 na direção correta, eu tenho que comemorar essas 2 e não me preocupar com as outras. Faz sentido isso? Faz. Eu parei de me preocupar com as outras coisas. Eu tive cliente que queria emagrecer. Eu tinha que emagrecer 10 quilos. Eu gosto de falar esse exemplo porque é mais fácil, didático, de entendimento. E ele nunca conseguia emagrecer 10 quilos porque ele ficava agoniado porque não conseguia emagrecer 10 quilos. Só que para ele emagrecer 10 quilos, primeiro ele tem que emagrecer quanto? 1 quilo. Uhum. Quando ele emagreceu 1 quilo, vamos comemorar 1 quilo. Comemorou. Cada pedra dessa, Kelly, você tem que ter uma comemoração. Que seja suco de caju com bolacha Maria, mas você tem que comemorar para que a sua vida comece a ter constantes comemorações, para criar hormônio de felicidade. Então, hoje eu consegui tal coisa, hoje eu vou comemorar. Não é comemorar, é simplesmente ter a satisfação e a gratidão por você ter cumprido aquilo dali. Isso cria em você hormônio de felicidade que você não tem noção como que muda a sua vida. Só que as pessoas não. Se tem 10 quilos, ela se agoniou porque ela não conseguiu os 10. Então, quando ela conseguiu 1, ela não tem mais que conseguir 10, ela tem que conseguir agora 9. Opa, então melhorou. Eu era 10 semana passada, agora é 9. Só que eu tenho que trabalhar isso com a mentalidade da pessoa, eu tenho que trabalhar isso com a forma dela pensar. Bom, então, quando você começar a fazer, então, esse planejamento com o website, você vai começar a ficar agoniada, porque hoje você tem que fazer alguma coisa, tem que ter ação, tem que ter... E esse negócio não vai dar certo. E aí o seu sabotador, Kelly e Amélia, vai começar a querer te sabotar. Isso não vai dar certo, isso não está legal, aí isso é perda de tempo, aí só dá certo em tal empresa, isso dá certo aqui, isso E aí você tem que trabalhar para melhorar isso daí. Promete que você vai trabalhar para melhorar? Sim. Luiz, Promete que você pode ser melhor hoje, melhor do que você foi ontem? Sim. Sim.
Deixa eu te fazer uma pergunta, Luiz. Diga. Por exemplo, nós colocamos, aí fizemos essa métrica, né? Colocamos data e tal para cada um, data máxima. Então, acontecem intercorrências o tempo todo, né? E acaba que alguma coisa não sai de acordo, né? Por exemplo, escolhi o bairro. Eu escolhi o bairro, aí depois foi ver lá naquele bairro, estou fazendo o trabalho de advogado diabo aqui. Aí, Sim. lá não pode ter uma padaria. Eu vou ter que escolher outro bairro. Então, aquele tempo que eu perdi para fazer isso, eu vou ter que fazer de novo. Aí eu vou precisar remanejar as outras coisas todas, porque tudo vai atrasar por causa dessa intercorrência. Então, eu vou poder mexer isso daí à medida que eu tiver algum problema, não é isso? Ok, corretíssimo. Se você tinha até a semana tal para escolher o bairro, você escolheu, e você tinha a semana tal para escolher a loja e fechar o contrato, e você descobriu no seu exemplo que lá nesse bairro não pode ter padaria. Um exemplo. Ou isso vai atrasar o nosso projeto. Não tem problema. Quer dizer, problema tem porque vai atrasar. Eu falo que não tem problema, que não existe desespero. Então, se é daqui a 24 semanas, ele vai atrasar uma semana, o que você tem que fazer? Pega tudo e empurra para frente, uma semana. É uma solução, tá? Existem outras. Mas o que eu quero dizer é que se você está querendo abrir uma filial de uma padaria, aí você não tem meta, você não tem prazo, você não tem a data, aí você procurou lá e deu errado isso que você falou. Nossa, deu errado. Nossa. Aí você começa a desesperar, começa a criar hormônio de estresse, começa a criar cortisol e você começa a ficar desesperado e todas as suas decisões normais do seu dia a dia começam a ter resultados ruins e aí a sua vida começa a virar uma desgraça. Então, isso que você falou e deu como exemplo na pergunta, você concorda que pode acontecer tanto num planejamento bem feito como numa coisa que não é planejado? Sim, com certeza. Mas que no planejamento bem feito fica mais fácil de você reorganizar o tempo, né? Tudo, Kelly. Eu não sei às vezes quem está falando se é a Kelly ou a Amélia, que vocês são parecidas na voz e na aparência. Parece irmãs gêmeas. Tudo a gente trabalha de fazer a pessoa ser melhor a cada dia. E por vocês serem pessoas que eu gostei e que eu confio, que eu tenho... eu acredito em vocês, eu vou fazer uma coisa além, eu vou dar um passo a mais para vocês. Eu vou mandar para vocês, para o seu celular, que tem um link, onde as duas vão responder um simples questionário. E desse simples questionário, nós vamos descobrir quais são os sabotadores que você tem na mente. Há uma coisa importante. Oi? Ai, Jesus, eu vou ter um monte. Existem 10 sabotadores, Kelly. Tem 10, tá? Todas as ferramentas que eu utilizo nos meus processos de coaching não são coisas de revista contigo, de perguntinha, não. São todas elas com validação científica, de comprovação. Essa que eu vou mandar para vocês são pesquisas feitas em universidades da Europa, onde trazem resultados bastante práticos e são aplicados nos grandes executivos do mundo afora. Então, não é uma coisa assim que se pega, não. Existem 10 sabotadores. Desses 10 sabotadores, a gente precisa descobrir quais são os sabotadores que mais lhe atrapalham. E depois nós vamos ter que trabalhar como é que você tem que trabalhar para que você consiga vencer esse sabotador. Está disposta a isso? Com certeza. Nossa. Quer ver uma outra coisa aqui? Você, Kelly, você, Amélia, cada uma toma decisões às vezes diferentes. Comprova isso que eu falei? Sim, com certeza. Você sabe por que nós tomamos decisões? Baseado em que a gente toma decisão? Aquilo que a gente acredita. Muito bom. As decisões são baseadas nos seus valores, nas coisas que você acredita. Então, às vezes, eu já ajudei muito terapia de casal, não gosto desse nome, porque eu não sou médico, nem psicólogo, nem nada. Muitos casais pararam de brigar porque eles tinham valores diferentes. E quando um tomava decisão, entrava em conflito do outro. Mas eu já trabalhei nessa empresa com sócios. Muitos sócios brigavam porque eles tinham valores diferentes. E aí nós começamos a trabalhar valores e a descobrir que
o valor dele é diferente do meu. E como é que a gente trabalha isso? Como que eu posso, dado ao conhecimento que o valor dele é diferente do meu, como que eu posso absorver isso de uma forma diferente? E aí a gente começa a trabalhar. Kelly, essa coisa é maravilhosa, tá? As pessoas precisam pensar que primeiro você tem que vencer você. Eu não preciso ser melhor do que ninguém, eu só preciso ser melhor do que eu. Hoje, melhor do que ontem, só isso. Então, vamos lá. Quer mais ainda? O melhor ainda está por vir? Tem mais? Que bom! Eu dei um exemplo para vocês aqui, tudo de forma planilha de Excel, tal. Você pode fazer isso tudo no seu celular. Você pode colocar no seu celular para você, para sua mãe, para as pessoas que podem participar desse projeto. Cada coisa dessa está tudo registrado no software e as coisas que vocês precisam de fazer, um sabe o que o outro está fazendo, que ele vai lá e tá. Acredita nisso? Ai, meu Deus. E você sabe quanto custa um software desse para você fazer tudo isso que eu falei? Não faço nem ideia. Você gosta dessa palavra? Grátis. Adoro. Ainda mais agora, né? Grátis. Vou te indicar alguns para vocês. Então, para a gente finalizar aqui e fazer o resumo. Primeiro, eu tenho que identificar aonde é o meu ponto A, onde que eu estou. Segundo, eu tenho que identificar o meu ponto B com foco. Lembra do foco? Depois do foco, eu tenho que fazer o quê? Planejamento, criando as pedras de marcação. Dentro das pedras de marcação, eu tenho que criar, então, as ações daquelas 3 metas para cada meta e 3 ações para cada meta, ou 3 metas para cada pedra e 3 ações para cada meta. E eu tenho que fazer tudo isso, e aí, que eu já falei, mas vou fixar, tudo isso tem que estar visualizado. Isso é de grande importância para a nossa mente. Quando você coloca tudo isso de uma forma de visualização, você começa, então, a ter uma compromisso com você mesmo. É até redundante falar isso, né? Mas didaticamente, por isso que é bom ser professor. Tudo que eu falo errado, eu falo. Didaticamente se encaixa. Então, didaticamente se encaixa. Fica mais fácil. Eu sei para onde eu vou. Eu sei que eu tenho que fazer amanhã. Eu tenho que fazer semana que vem. E se aquilo que eu tenho que fazer essa semana não deu certo por algum motivo, eu posso ajustar tudo, jogar para frente. Tem outras formas também, mas eu posso saber que... Mas então agora eu sei que isso é na 24ª e na 25ª, mas eu sei que é na 25ª. E assim por diante. Tá vendo esse monte de coisa que está aí na tela? Cada um desse aqui é um software que você pode utilizar para fazer esses projetos. Você pode fazer tudo isso no software, no seu computador e com a palavrinha mágica. É de graça. Nossa, Por exemplo, esse Trello aqui, ó, eu uso muito o Trello para os meus projetos. Como eu tenho um Instagram e eu preciso criar vídeo, eu tenho um canal no YouTube, eu preciso de criar vídeo, eu faço todo o meu planejamento de vídeo, como é que vai ser, quais os assuntos, eu faço todo no Trello. Esse Google Cap aqui, ó, é uma ferramenta do próprio... Luiz, Oi? você tem um canal no YouTube, pode passar para gente? Aquilo que nós estamos gravando aqui, eu vou colocar lá no YouTube e vou passar para você o link. Aí você vai ter acesso a tudo que nós conversamos, né? E tendo acesso, você vai ter lá qual é o meu canal no YouTube lá. Então tá. Tranquilo? Então, cada um desses daqui, depois você pode pegar um tempo e entrar em cada um, digita lá, Osana, e aí vai aparecer. E tem vídeos, você pode pesquisar na internet e ver qual que encaixa para vocês. Eu não vou dizer para vocês qual é o melhor, tá? Mas todos eles são de graça. Tem pacotes que você paga, tá? Mas para pagar, para você utilizar outros recursos a mais. Mas para a necessidade de vocês, praticamente não se paga nada para todos esses aí. E tudo que eu falei... Google Oi? Cap, você ia falar alguma coisa do Google Cap? O Google Cap, ele tá lá no seu Google, lá no seu... Quando você pega no celular lá, ou no seu e-mail, lá, se for o e-mail do Gmail, do Google, ele tá lá, também é de graça. Uma outra ferramenta que ele é utilizada para fazer projeto. Todas são ferramentas de projeto. Lembra que eu falei? Projeto é início, meio e fim? Uhum. Todas são para projeto. Tem essa daqui, ó. Essa daqui, ó, Find the Camp, também é muito boa. Eu não vou indicar nenhuma. Eu prefiro deixar por conta de vocês
Ah, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Aí volta de novo. Primeiro eu preciso pensar, ter clareza do que eu quero para depois eu fazer. Se eu for fazer sem ter clareza, vai acontecer as coisas que já acontecem na empresa. Uhum. Então vamos lá. A pergunta para a gente finalizar. O que é mais fácil? Abrir uma filial de padaria ou conversar com o contador? Conversar com o contador. E se esse contador tem que conversar semana que vem, o que eu tenho que pensar hoje para eu conversar com ele semana que vem? Quem eu vou colocar para conversar com o contador? Se eu tenho contador? Todas essas coisas. Recursos financeiros, recursos humanos e o responsável. Se essa fosse a prova do final dessa aula, vocês tirariam 10, com certeza. Então, ó, plano de ação, eu tenho que ter foco. Eu tenho que ter foco. Por que eu repito as coisas? Eu sou um professor que eu gosto de repetir conceitos e as coisas porque a gente aprende por duas maneiras. Forte impacto emocional ou repetição. Forte impacto emocional é o seguinte, a prova é amanhã. Você não estudou até hoje. Quando chega amanhã, você acorda 5 horas da manhã e começa a estudar. Você tem um forte impacto emocional para ir lá fazer a prova. Aí você aprende. Tudo bem, né? Depois você esquece. E depois, por repetição. Foco, eu tenho que ter clareza de onde eu quero chegar. Planejamento, eu tenho que ter as pedras de marcação para eu ir cumprindo, para saber se eu estou indo na direção. A direção é mais importante do que a velocidade. Eu tenho que ter ação, que são aquelas atitudes, 3 para cada meta, de 3 metros para cada pedra de marcação. Eu tenho que ter melhoria contínua. O exemplo que você deu, se no percorrer do caminho deu alguma coisa errada, eu tenho que ajustar. Melhoria contínua. Eu sempre tenho que fazer melhor. Eu posso até planejar uma coisa, Kelly, e depois você vê que aquilo que você planejou pode ser melhor do que você planejou. Ou você pode melhorar aquele planejamento. Melhoria contínua. E resultado. Resultado, eu tenho que medir o que eu estou trabalhando, o que eu estou fazendo. Se eu fui no contador, já fechei com ele, já deu a entrada na junta, tá tudo beleza, eu não consegui aquilo ali, não é um resultado alcançado? Sim, sim. E para cada resultado você tem que fazer o quê? Para que a sua vida fique cheia de alegria, tem que fazer o quê? Comemorar. Comemorar. Qual foi a última vez que você e sua mãe comemorou algum ganho, alguma coisa dentro da sua empresa? Ixi. A gente só reclama o tempo todo. Sabotador, sabotador. O sabotador que mais aguça em todas as pessoas é a crítica. A gente adora criticar. É gostoso criticar, não é? É. É delicioso criticar. Tanto a você quanto criticar os outros. Nossa, que delícia criticar. Então, assim, existem 10 sabotadores. O sabotador que é aguçado em todo mundo é a crítica. E os outros, ele tem percentuais diferenciados. Mas eu vou mandar para vocês, vocês vão conhecer cada sabotador de vocês. Pode ficar tranquilo. Bom, então, foco, planejamento, ação, melhoria contínua e resultado. Quando eu começo a falar isso com vocês, e se vocês fossem, assim, gestores, gerentes dentro da empresa, vocês iriam começar a multiplicar isso dentro da empresa. De que forma? Quando alguém chegar para você e falar assim, Amélia, a gente tem que fazer tal coisa lá na sessão tal, como é que é? Aí você vai chegar para ele e falar assim, então me diga isso pronto, como é que é? Não, Amélia, tem que fazer logo, porque tem que ir. Você fala, não, eu quero que você tenha foco. Foco. Agora, objetivo. Agora, tenha clareza nesse objetivo. Me explique melhor como é que é isso. Seja mais específico. Você está vendo que eu vou mudando o comportamento? Muda comportamento. Então, agora, quando sua mãe falar alguma coisa, quando a Kelly falar alguma coisa, quando a mãe, foco. Qual é o foco? Exemplo. Vamos no shopping passear com a minha esposa. Vamos no cinema? Vamos no cinema. Chega lá, passa em frente a Rene. Vou dar uma olhadinha aqui. Opa, foco. Foco é cinema. Porque se entrar na Rene, pronto, já era. Acabou o cinema, acabou tudo. Então, Luiz, ontem eu me senti muito assim, conversando com a mamãe. Eu chamei ela na minha sala para a gente falar uma coisa, e aí que era sobre o website, justamente. E aí ela começou a falar outra, aí que era do parceiro que a gente estava falando, aí voltou, eu falei, mãe, agora vamos falar. Aí ela voltou de novo para outro assunto, aí eu falei, mãe, até agora a gente não falou pro que eu te chamei, e acaba que isso acontece. A gente não fala sobre aquilo. Lembra... Eu pego muito nesse negócio do foco, porque a minha cabeça quer trabalhar tudo ao mesmo tempo. Então, acostumada a vida inteira fazendo isso, não é difícil depois mudar.
é seu sabotador. Olha o seu sabotador agindo agora. É difícil isso depois mudar. Se fosse fácil, todo mundo faria. Ó, sabotador, é difícil, mas eu vou fazer e vou mudar. Ó, é você conversar com você mesmo. É uma luta. Aqui na sua cabeça tem uma coisa chamada inteligência positiva e sabotadores. Eles ficam numa luta intensa. Então, só você pronunciar que isso é difícil mesmo. Nas minhas palestras, Kelly, eu até brinco. Gente, se você for pedir alguma coisa das suas orações, pedir alguma coisa a Deus, pede alguma coisa boa. Sempre fala frases boas. Porque para Deus você sempre tem razão. Então, quando eu falo assim, eu quero ter uma saúde boa. Então você quer ser uma boa, você vai ter uma saúde boa. Agora, eu quero melhorar a saúde. Melhorar a saúde, então, para melhorar, você tem que estar ruim. Sim, eu esqueci de falar, isso é importante. Um outro item dentro da produtividade já viu esse ditado? Para melhorar, tem que piorar antes? Já. Isso, apesar de ser um ditado, tem todo um estudo de programação neurolinguística. Olha só, eu estou aqui, eu faço sempre as mesmas coisas, eu estou na minha zona de conforto. Aí vem alguém e diz para mim que eu tenho que fazer um plano, que eu tenho que parar, que eu tenho que raciocinar, que eu tenho que ter foco. E aquilo começa a me incomodar, porque eu saí da minha rotina. E aí, quando eu saí da minha rotina, aquelas coisas que eu fazia começou a ficar pendente, começou a ficar atrasado, aí piora. É nesse momento que as pessoas largam isso e volta à vida diária, à rotina diária dela. Quando você começa a ser superior a tudo isso, sabendo que você vai melhorar no futuro, aí a curva faz assim, você começa a piorar, as coisas começam a ficar complicadas porque te dá angústia, e eu tenho tanta coisa a fazer, agora eu tenho que parar para fazer esse plano aqui. Não, mas eu vou vencer isso daí porque eu tenho certeza que quando eu fizer esse plano, aí você começa a subir, pronto, aí você supera de novo. Sempre é assim, Kelly. Para as coisas, para melhorar, antes tem que piorar. Isso não é ditado, isso é verdadeiro. Bom, então, para a gente finalizar, se eu te entregar um plano desse aqui, prontinho, do seu website, colocar lá e você executar, vai ser muito mais fácil, não vai? Dentro de uma empresa, tem que ter pessoas que trabalham no operacional, tem que ter pessoas que trabalham no planejamento. Se vocês duas trabalham no planejamento e no operacional, não sabe qual que você se dedica mais, aí vem a pergunta, vocês preferem contratar alguém para fazer o planejamento ou vocês preferem você fazer o planejamento? Se você escolher vocês fazer o planejamento, significa que vocês precisam parar um pouco do operacional. Mas se eu parar o operacional, as coisas não saem. Olha o seu sabotador de novo aí, ó. Então você tem que escolher um. E aquele que você escolher, você tem que tomar a decisão que escolhi daquele, eu tenho que perder do outro. Então, tá tudo prontinho o seu planejamento. Finalizando. Lembra que eu falei do ponto A para o ponto B? Você e a sua mãe, vocês podem até chegar no ponto B. Um dia vocês podem até chegar. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar o caminho para fazer esse website sem eu ter falado nada disso. Só que vocês vão percorrer um caminho todo embraiado, todo demorado. Porque vocês conseguiram ter a empresa hoje, manter a empresa, ter tudo isso na empresa. Mas vocês conseguiram isso, talvez, nesse embaralhado de coisas, indo para lá, vindo para cá, fazendo coisa. Tá vendo? Isso não dá certo. Tá vendo? Só pegando um exemplo, você viu lá em Manaus que fizeram a máscara para entregar para as crianças da escola, que a escola lá retornou às aulas? Você viu essa reportagem? Eu vi um pouquinho. Uma máscara enorme? Enorme. Tem que fazer o que agora? Por que fizeram a máscara enorme? Porque não viram a máscara pronta no final. Qual é a máscara? Como é que é a máscara? Como é que ela prontinha? Ela está prontinha agora, a gente vai fazer, a gente vai voltar. Não, mandaram fazer de qualquer jeito. Aí saiu a máscara enorme. O que eu ajudo é você sair do ponto A para o ponto B de uma forma mais simples. Transformar o que é fácil ou transformar o que é certo em fácil. Agora, para finalizar, juro, qual é a nota que vocês dão para todo esse conhecimento que vocês adquiriram e aprenderam hoje aqui? 10. Nossa, 10, com certeza. Nossa, eu não vou nem fazer o que eu ia fazer agora. Agora eu vou fazer o planejamento do que eu vou fazer. Você vai errar, você vai travar, Lembra, para melhorar tem que piorar? Não pense, Kelly, que você vai sentar hoje à tarde, vai fazer e vai sair tudo. Nossa, que maravilha! Outra coisa, em vez de você fazer o planejamento, uma dica, em vez de você fazer o planejamento do website, faz o planejamento de uma coisa simples. Faz alguma coisa simples que você tem que fazer amanhã, mas utiliza o mesmo método. Amanhã eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que voltar, eu tenho que fazer. Faz isso para você ir praticando. Não comece logo com uma coisa mais complexa.
A simplicidade é o auge da sofisticação. As coisas mais simples. Isso que a gente chama de percepção angular. Uma coisa simples que eu faço melhora a minha vida de uma proporção muito grande. Então, em vez de você fazer isso com o website, faz uma coisa simples. Um bolo. Vou fazer um bolo. Vou fazer um bolo. Como é que é? O bolo está pronto. Foco. É bolo de quê? É bolo de fubá. Pronto. Bolo de fubá. Está pronto. É o quê? Foco. É tabuleiro reto ou tabuleiro redondo? É 1 ou 2 bolos? Aí vem voltando. Para ter o bolo tem que ter o quê? Tem que ter isso, tem que ter tempo, tem que ter o fubá, tem que ter... Coisa boba. Faz isso para você ir praticando. E depois você vai para uma coisa maior. Tranquilo? Tranquilo. Podemos finalizar, então? Podemos. Uma pena, mas podemos. Foi ótimo. Para finalizar, como a nossa mente não consegue distinguir o que é real e o que não é real, você primeiro precisa criar a sua realidade. Epicteto foi um filósofo, ele dizia o seguinte: a metade da nossa vida passa na nossa mente. Primeiro acontece aqui e depois acontece externo. Se você não consegue imaginar, não consegue ter foco, não consegue criar a sua realidade, você vai vivendo um dia após o outro. E aí você fica numa agonia total. Hábito angular. Não melhore tudo de uma vez na sua vida, Amélia. Melhore uma coisinha. Vou acordar cedo, que eu falei, eu posso meditar, eu posso ter uma alimentação mais saudável. Com 15 minutos mais cedo eu posso ler um livro. 15 minutos lendo um livro durante um mês vai dar quase um livro inteiro. Com 15 minutos eu posso praticar uma atividade física. Eu estou falando de ir numa academia. 15 minutos fazer uma atividade física, um alongamento. Coisa simples. Simples. Hábito angular. Efeito borboleta. Eu mudo uma coisa na minha vida e a minha vida toda praticamente muda. Bom, o que eu tinha planejado e programado para falar para vocês hoje é isso daí. Esse é meu site, professorluiz.com.br. Lá você vai ter lá meu Instagram, tudo. Tá tudo lá. Mas eu vou pegar esse vídeo, vou colocar ele no YouTube e vou mandar para você o link para que você possa ter acesso e assistir esse vídeo quantas vezes você quiser. Ótimo. Manda a pesquisa também para a gente saber o nosso sabotador. Vou mandar. Então tá bom, gente. Bom final de semana e terça-feira a gente se encontra lá. E hoje eu vou publicar, mando o link e mando a pesquisa para vocês fazerem. Tranquilo? Muito obrigada, tá? Luiz, Diga. antes da gente se despedir, eu não sei, você conhece a Thaís Venâncio? Eu não entendi. Pode falar de novo? Você conhece a Thaís Venâncio? Sim, conheço. Então, a Thaís, ela é minha amiga, a gente faz parte de um grupo contra a corrupção. E a gente faz trabalhos ela faz entrevista com algumas pessoas que vão acrescentar coisas à vida de outros. Você tem interesse em participar de uma live dessa com ela? Claro. É muito legal. Claro. Posso passar seu contato para ela? Pode, com certeza. Porque ela faz cada live muito legal, com cada pessoa. Nossa, para mim vai ser muito legal. Então, porque pelo que você falou pra gente, eu senti em você, assim, uma vontade de ajudar as pessoas. É a minha missão. Então, o nosso trabalho é esse, ajudar as pessoas em todos os níveis. Nós temos o grupo, né, que eu te falei, mas depois ela te apresenta, e eu achei que isso vai ser bem interessante para muita gente. E é bom também para você, porque as pessoas começam a ver o profissional e saber onde buscar aquela ajuda que precisam, né? Conta comigo. Então, comigo. Tá. Pode passar, que vou aguardar o contato dela e será um prazer, pode ter certeza. Então tá bom, com certeza, vou passar. Muito obrigada, tá, Luiz? Obrigada, Luiz. Eu que agradeço o tempo de vocês. Tchau, tchau. Amélia, boa semana para vocês, bom final de semana. E se cuide. Tá legal. Muito obrigada, abraço. Tchau, tchau. Deixa eu interromper a gravação.